Essa é uma aula onde nós vamos abordar de forma bem básica, por enquanto, a metodologia e os resultados dos experimentos de Gregor Mendel, que viveu entre 1822 e 1884 e até hoje é considerado o pai da genética. Junto disso, eu vou trazer alguns conceitos também importantes para que a gente possa desenvolver uma introdução também à genética de uma forma geral. Mendel trabalhou com várias plantas, mas ele ficou bem conhecido por ter utilizado as ervilhas em seus modelos. E ele fez uma série de observações da reprodução das ervilhas, das suas características, e desenvolveu uma metodologia onde ele pôde constatar a transmissão das características hereditárias para os descendentes. Então ele fazia os cruzamentos, observava os cruzamentos, e depois fazia o plantio das sementes, obtendo uma nova geração, e depois outra geração, e assim sucessivamente. Mendel desenvolveu uma metodologia de observar cruzamentos naturais das ervilhas, e depois ele também criou um método de fazer uma fecundação cruzada artificial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As vantagens dele ter trabalhado com as plantas, com as ervilhas, são as seguintes. As ervilhas, elas possuem flores monóicas. As flores das ervilhas, elas são hermafroditas. Significa que numa mesma flor, a flor é considerado o órgão reprodutor das plantas, na mesma flor existem as estruturas masculinas e femininas. Portanto, as ervilhas, elas naturalmente fazem autopolinização e, consequentemente, autofecundação, por apresentarem essas flores hermafroditas, flores monóicas. Importante também entender que o ciclo de vida das ervilhas é um ciclo curto, e isso propicia a possibilidade dele observar várias gerações. E isso é muito bom, né, quando você está fazendo um experimento em genética, porque ao observar várias gerações, num período curto, é possível então constatar a transmissão de determinadas características de ascendentes para descendentes, e assim vai, ao longo de todo o processo. As ervilhas também, elas apresentavam naturalmente linhagens puras, e o fato delas apresentarem linhagens puras, isso tem a ver com o fato delas possuírem flores hermafroditas e fazerem autopolinização. Então, se uma ervilha tinha lá uma textura, a semente da ervilha tinha uma textura lisa, como vocês estão vendo ao lado aí, esse desenho, os descendentes também terão texturas lisas. E isso porque as ervilhas, ao fazer autopolinização, se autofecundam, e as características, então, elas passam a não ser muito variadas, e as linhagens ficam puras. A gente vai ver lá na frente que Mendel resolveu quebrar um pouco essa questão das linhagens puras, fazendo uma fecundação cruzada. Eu já falei para vocês que o ciclo de vida das ervilhas é um ciclo curto, e isso favorece demais os experimentos em genética. A ervilha produz muitas sementes, e isso favorece também, porque como elas possuem muitas sementes, ao plantar estas sementes, ele consegue ver em vários indivíduos, e estatisticamente ele consegue ter um resultado muito, muito bom. Né? Isso seria uma boa amostragem estatística. Uma outra coisa é que quando a gente estuda genética, a gente está interessado em uma característica. E a gente não pode confundir essa característica. Se o pai passou para o filho, né, depois e se o filho passou para o seu filho, ou seja, a gente precisa identificar a característica. Então ela não pode ser um meio termo. Aí, no caso, as ervilhas possuem características bem contrastantes. Ou a ervilha é lisa, ou ela é rugosa. A gente vai ver aqui, ó. Então ele poderia ter estudado as seguintes características: a posição da flor, né, uma posição axial ou terminal, a cor da flor, então não tinha como ele errar, ou a flor era branca ou era púrpura, o pé ou era baixo ou era alto, então não tinha como errar, as características são contrastantes. A semente,
ou ela é lisa ou ela é rugosa. Então é fácil identificar a cor da semente amarela ou verde, né? A forma da semente inflada ou comprida, e a cor da vagem, né, da semente, ela pode ser amarela ou verde. Então são características fáceis de se observar na descendência. Elas são contrastantes. Então ele não ia ficar confundindo uma ervilha que podia ser lisa, meio rugosa ou rugosa. Não, não tinha. Ou ela era lisa ou era rugosa. E esse contraste favorece a observação. Aí então a gente tem uma flor hermafrodita, onde a gente aponta aqui as estruturas masculinas, né? Que ó, são os estames formados pela antera e pelo filete. Esses estames produzem o grão de pólen, e esses grãos de pólen eles são lançados com vento e eles acabam caindo na sua própria estrutura feminina. Aqui, ó. Então a gente tem o androceu, que é a estrutura masculina, e o gineceu, que é a estrutura feminina. Então quando o grão de pólen cai aqui na parte feminina, o estigma, ela desce aqui para fazer a fecundação, e o resultado disso aqui é a geração da semente. Então, uma flor hermafrodita faz autofecundação, faz autopolinização. Então, a gente não tem uma planta, um indivíduo, fecundando outro indivíduo. É esse indivíduo se autofecundando. E isso faz com que as características, as linhagens, se mantenham puras ao longo das gerações. Mendel resolveu fazer, então, a retirada desta estrutura masculina. Então, ele tirou aqui a estrutura masculina, foi lá com uma tesourinha e cortou os estames, todos os estames, de forma que essa planta não tinha condições mais de produzir o grão de pólen e fazer a autofecundação. Então, quando ele corta as estruturas masculinas, ele mantém a estrutura feminina, deixa ela intacta, e pega o grão de pólen de uma outra flor, de um outro organismo, de outro indivíduo, e chamusca aqui, ó, e vem com um pincelzinho e pulveriza aqui o grão de pólen de uma outra planta, fazendo uma fecundação cruzada, né? Então ele impede a autofecundação, faz a fecundação cruzada, e estabelece, então, uma variabilidade artificial nas ervilhas. Esse aqui é o processo natural da autofecundação, né, da autopolinização. Aqui ele faz o evento, né, de procedimento para evitar essa autofecundação, ele corta as estruturas masculinas. Então a gente tem aqui essa flor de um indivíduo, de uma planta B, com seus estames, né, com suas estruturas masculinas aqui cortadas, então ela não tem como fazer autofecundação. Aí ele vem aqui na planta A, um outro indivíduo, pega o grão de pólen com um pincelzinho e transfere esse grão de pólen, fazendo uma fecundação cruzada artificial para a estrutura feminina daquela planta B que teve seus estames cortados. Então agora ela, ao invés de fazer uma autofecundação, ela faz uma fecundação cruzada. Essa foi a metodologia utilizada por Mendel para poder fazer o cruzamento que ele quis observar. Né? Então está aí a estrutura, a metodologia de fecundação cruzada artificial de Mendel. E aí ele resolveu fazer o seguinte: ele observou que plantas de linhagens puras, vamos colocar aqui essa letra P de pura, quando ela faz autofecundação, então é como se uma planta que foi originada de uma semente lisa, se ela se autofecunda, ou seja, lisa com ela mesma, lisa com lisa, o resultado, né? Então imagine que uma planta de semente lisa, essa semente germinou, gerou uma planta adulta, com as suas flores, essa flor fez autofecundação, então é a mesma coisa de dizer que quando ela faz autofecundação, que é a lisa cruzando com ela mesma, lisa. E o resultado é que 100% das sementes davam lisas. Quando ele analisava, quando ele observava a autofecundação natural de uma planta que veio de uma semente rugosa, né,
as flores lá fazem autofecundação, então é rugosa com a rugosa mesmo. O resultado seriam 100% de sementes rugosas. Então, esses dois experimentos eram basicamente a observação do processo natural de uma planta, da autofecundação. Lisa com ela mesma, rugosa com ela mesma. A lisa com ela mesma só dava descendentes lisas, sementes lisas. A rugosa com ela mesma, rugosa com rugosa, só dava sementes rugosas, porque fazia autofecundação. Isto era apenas a observação, ok? Muito bem. Aí Mendel, então, resolveu fazer uma fecundação cruzada. Então, ele imaginou o seguinte, bom, se eu pegar essa lisa, né, e tirar os estames dela, fazer aquele corte com a tesourinha, e chamuscar aqui o grão de pólen da rugosa, ou seja, eu vou estar cruzando, então, nós vamos cruzar aqui a lisa com a rugosa, e isso aqui foi feito através de uma fecundação cruzada artificial. A expectativa dele é que as sementes pudessem aparecer todas com sementes lisas e rugosas, mas o resultado até surpreendeu Mendel, porque quando ele cruzou lisa com rugosa, artificialmente, o resultado foi 100% lisa, não apareceu nenhuma rugosa. Então ele cruzou linhagens puras, uma linhagem pura, né, de uma planta lisa, com uma linhagem pura de rugosa. E ele teve em F1, o primeiro descendente aqui, F1 é uma siglinha aqui que a gente vai usar direto, a linhagem P pura, e F1, teoricamente, ela foi uma misturada, né? Então F1, 100% lisas. Isso deixou ele surpreso. Ele achou que o descendente poderia dar lisa e rugosa, mas o resultado dessa fecundação cruzada artificial de lisa com rugosa foi 100% de plantas de sementes lisas. Bom, aí ele fez o seguinte, pegou essa semente lisa de F1, né, resultante do cruzamento artificial de lisa com rugosa, pegou essas sementes lisas e deixou fazer autofecundação. Então ele pegou aqui a lisa de F1 com a lisa de F1 e, para surpresa dele, lisa com lisa, ele deixou que essa lisa fizesse a autofecundação. E, para surpresa dele, ele obteve no descendente 75% das sementes eram lisas e 25% das sementes eram rugosas. Isso deixou também bastante surpreso, e aí ele foi tentar interpretar os experimentos que ele fez. Então, só para a gente recapitular, o primeiro experimento foi uma pura observação de linhagens puras. Lisa autofecundando ela mesma. O resultado, 100% lisas. Rugosas, autofecundando elas mesmas. O resultado, 100% rugosas. Então, ele sempre observava a autofecundação de lisa, sempre dava lisa. A autofecundação de rugosa, sempre rugosa. E ele chamou isso aqui, então, são linhagens puras. Quando ele fez a fecundação cruzada artificial, né, ele chamuscou o pólen da lisa na rugosa, e também fez o inverso, chamuscou da rugosa na lisa, cortando, né, os estames das flores, o resultado foi 100% lisa nesse cruzamento aqui. E depois ele deixou que essas lisas de F1, resultante dessa fecundação cruzada, se autofecundassem. Então, lisa com lisa, ele esperava a mesma coisa que tinha dado em A, mas o resultado dele foi 75% lisas e 25% rugosas. Então é importante agora a gente analisar e tentar explicar por que isso aconteceu. Isso vai demandar que nós utilizemos, né, os recursos que nós temos hoje. Mendel fez um trabalho estatístico formidável, um trabalho de observação muito interessante, utilizou o método científico e ele chegou a uma conclusão que a gente vê, e aí ele colocou aí a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação, diz que somente uma das duas cópias dos genes, lógico, isso aqui a gente está colocando essa primeira lei de Mendel com terminologias, com nomenclatura moderna, não foi como ele usou. A lei da segregação, somente uma das cópias do gene presente em um organismo
obviamente um organismo diploide, é distribuída para cada gameta, óvulo ou espermatozoide N, que ele produz. A distribuição das cópias do gene é aleatória. Quando um óvulo e um espermatozoide unem-se pela fertilização, eles formam um novo organismo 2N, cujo genótipo consiste dos alelos contidos nos gametas. Basicamente, a gente pode dizer que Mendel definiu a sua primeira lei assim: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, na verdade, sempre por par de genes, né, que são genes alelos, que estão localizados em cromossomos homólogos. Então, vou repetir aqui. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, que se separam, durante a formação dos gametas. Sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Né? E isso ele não sabia, mas a gente sabe hoje que todas as características são condicionadas por um par de genes. Estes genes são separados durante a meiose na formação dos gametas. E então significa que se nós temos 2 genes para cor de olho, nós vamos enviar apenas um desses genes, deste par, né, um representante de cada par, num gameta. E essa distribuição ela é aleatória. E a gente vai ver depois que pares de genes, nós temos pares de genes nas nossas células somáticas, né, e nós temos um representante de cada par nos gametas. Isso nós já vimos anteriormente, é devido à meiose. Então a gente tem aí que depois que os gametas se fecundam, né, depois que ocorre a fecundação dos gametas, restabelece-se então o teor 2N. Então o gameta tem, no caso da espécie humana, 23 cromossomos, um espermatozoide fecunda um óvulo, que também tem 23 cromossomos, e aí então a gente tem um zigoto com 46 cromossomos. É óbvio que a gente sabe que nós temos um representante de cada par de gene e depois acabam se juntando no zigoto. Na genética, nós utilizamos simbologias para definir as gerações. É o que nós chamamos de genealogia, heredograma ou pedigree. Então, toda vez que tiver uma genealogia, como a gente está observando aqui do lado direito, né, um casal, os descendentes. Então, quando a gente tiver aqui um quadradinho, homem ou macho. A bolinha, mulher ou fêmea. O losango, sexo indefinido. A gente pode utilizar a bolinha, o losango ou o quadradinho preenchido, achureado ou colorido. Isso significa que os indivíduos estão afetados. Quando eles não estão coloridos, eles estão normais. Aqui a gente tem um cruzamento, um casal. Aqui é um casal com um cruzamento consanguíneo, então tem algum grau de parentesco mais próximo. Aqui são os descendentes, né, os irmãos e irmãs. Então aqui a gente tem uma irmã e 2 irmãos. Quando desses irmãos a gente tem aqui juntos, a gente tem os gêmeos dizigóticos, né, que são chamados gêmeos não idênticos. Aqui são gêmeos monozigóticos, eles têm um tracinho aí embaixo, falecidos. E aqui, no caso, a genealogia. Nós utilizamos os algarismos romanos, no caso aí 1, 2 e 3, para identificar as gerações. Então, a primeira geração em cima, dos ascendentes, depois os descendentes, e depois a geração 3, são os descendentes dos descendentes. E aí, no caso, a gente utiliza também uma numeração. Aí o indivíduo 2, 4, numeração do indivíduo, ou seja, a gente numera a geração dele e a numeração dele também, né, da esquerda para a direita. Então, esse é o indivíduo 2, 4, 2, 5. Se a gente tiver ali o 1, 1, por exemplo, esse aqui é o indivíduo 1 que cruzou com o indivíduo 1, 2. Tá? Então, a gente tem aqui o casal 1, 1, 1, 2. Esse aqui é o indivíduo 2, 4. A genealogia é fundamental para que a gente possa entender melhor as questões ligadas com a genética. A gente vai utilizar genealogias permanentemente.